Voltamos com o nosso debate sobre os rumos da ciência no nosso país, com a presença do Luiz Davidovich, que secretariou e toma conta aí dessas conferências. Deixa eu voltar. Eu já usei o verbo no passado. Aí eu já estou com o contrário. Eu fiquei com... Só dizer que é secretário-geral. Secretário-geral. Mr. Secretary-General. Mr. Secretary-General. Me senti o próprio Dag Hammarskjöld. Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo hoje os rumos da ciência no Brasil, no auge, né, de discussão da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e temos aqui a presença do Luiz Davidovich, que é o secretário-geral da conferência, o nosso Carlos Aragão, presidente do CNPq, que era recentemente até também secretário-geral, mas assumiu o CNPq e passou a bola para o Davidovich, o Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o Adalberto Cardoso, que é aqui da Regional Rio SBPC. Bem, nesse bloco, normalmente a gente faz o fecho, então nós vamos tentar ver como é que a gente consegue, nos 11 minutos, resolver. Antes, porém, eu agradeço a presença de vocês, reitero a você que está nos assistindo que os nossos convidados, que gentilmente estiveram aqui, também nos indicam bibliografia ou sites onde você pode saber mais do assunto. É só ir lá em www.tomeciencia.com.br. Em saber mais, vocês vão ter essas indicações para aprofundar-se no assunto. Bem, uma queixa que se faz muito, eu vejo muitos cientistas fazer, para evoluir a ciência a gente tem que mexer também numa série de dificuldades. Eu vou convocar o Jacob para ajudar a gente nisso. É muito complicado, às vezes, prestar contas, envolver-se com documentação, ou seja, a gente falou aqui, né, em lei de inovação, essas leis também têm um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo de burocracia? Eu diria, evitando a palavra burocracia, que eu acho um pouco confusa, é que os procedimentos e leis deviam ser aplicados de forma a levar em conta as características de cada área de atividades no país. E a área de ciência e tecnologia, ela tem as suas próprias maneiras de bem criar o novo. Um desses ângulos é o estímulo, né, a criatividade. Então, isso está ligado à liberdade. Então, se a gente amarra demais os procedimentos de ter um ótimo aluno de pós-graduação, aí temos que passar por editais, isso aí não funciona. Né? Se nós temos eventos a serem realizados, qualquer modificação no planejamento inicial implica em explicações, né, posteriores aos órgãos que nos financiaram. Isso também não é o jeito de fazer ciência. Né? A ciência você tem que ter liberdade e, é claro, tem que ter honestidade, também é uma característica intrínseca da área. Aquele que não é honesto, ele está fora da igreja. Nós somos muito severos nesse aspecto por tradição, não é só aqui no Brasil, isso é uma tradição internacional. Então, o marco legal na área de ciência e tecnologia é fundamental. Temos mais liberdade, não sermos uniformes. Na área que precisa de mais ênfase, termos mais jovens de talento, eu acho que devia receber, inclusive, bolsas diferenciadas. Eu acho que para ter um desenvolvimento de C&T na Amazônia para valer, nós precisamos ter remuneração diferente por algum tempo para os cientistas que estão lá e que sejam atraídos a se dirigirem para a Amazônia. Então, tudo isso implica numa revisão do marco legal. Bem, vamos pegar alguns exemplos. Quem poderia dar? Eu posso dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo que mostra como é que, de fato... Até porque você mesmo citou esse exemplo da Coreia agora. Então, melhor remuneração, melhor educação. E então, em contrapartida? Eu posso lhe dar alguns exemplos, de fato, que são curiosos, porque mostram que a tendência, dado um programa, por exemplo, que aponta para uma maior liberdade nesse sentido que o Jacob falou,
a tendência é essa liberdade diminuindo com o tempo. É uma tendência quase natural aqui no país, uma espécie de lei nacional, né? Exemplo, tivemos anos atrás um fantástico programa nacional chamado Pronex, né? O programa começou dando plena liberdade ao pesquisador. O pesquisador recebia os recursos, né, e poderia usar esses recursos de acordo com o projeto, mas com liberdade. Ele não podia, por exemplo, podia usar os recursos para comprar o equipamento, né, ou para pagar pesquisadores visitantes. Né. Por força dos vários, a gente chama de Sistema U, né, Tribunal de Contas da União, CGU, foi se limitando essa liberdade, de modo que você, para transferir recursos destinados a pagar pesquisador para recursos para comprar equipamento, você tem que fazer um processo especial para isso. Então, o que é importante aqui nesse país é reconhecer nas leis a especificidade da pesquisa científica e tecnológica. As leis são muito gerais e se aplicam para todos da mesma maneira. Isso está errado, isso engessa o sistema, né? Esse é um exemplo que eu dei. Outro exemplo, a Advocacia Geral da União, né, proibiu há pouco tempo, né, que pós-graduações no Brasil entrevistem candidatos. Mas isso é um mecanismo universal para selecionar candidatos. Como é que pós-graduações de universidades federais não podem mais entrevistar candidatos, senão o coordenador de pós-graduação é preso? Isso é um absurdo, dá vergonha de falar isso às vezes lá fora, porque não pode. Por mais que ele bote por escrito, você ainda vai ter uma dúvida claro. a pegar. Então, a Advocacia Geral da União... A exorbitância do poder. É uma exorbitância. A Advocacia Geral da União não pode regular isso. Não pode. O Aragão estava querendo pedir uma parte em relação a essa questão. Porque o Luiz mencionou o Pronex. O Pronex é um programa do CNPq, em parceria hoje em dia com as fundações de amparo à pesquisa estaduais. Nesses programas é fundamental que haja uma liberdade, flexibilidade, agilidade nas respostas, e o que acaba acontecendo é que não agir desta maneira implica em custo. Entende? Essa coisa de você precisar de uma autorização para, digamos, que o recurso desta rubrica vá para outra rubrica, né? É algo que requer um processamento e, por conseguinte, implica em custo, claro, que a gente poderia estar evitando. Na realidade, faz muito mais sentido de que se você, por exemplo, dizer o seguinte, olha, o pesquisador tem liberdade para a utilização dos recursos, desde que, obviamente, essa utilização seja feita para atingir os objetivos do projeto. É isso que a gente procura fazer hoje em dia no CNPq. Exatamente, quer dizer, tem dois movimentos aqui a serem observados. Um movimento é um movimento muito positivo, né, de utilização de ciência e tecnologia para simplificar a nossa vida. Então, o CNPq tem a chamada plataforma Lattes, que é um fantástico banco de dados, que acaba de ser elogiado na revista Nature como um exemplo a ser seguido. Né? Isso saiu há coisa de dias e recentemente eu estive no CGE, o Centro de Gestão e Estudo Estratégico. Deixa eu só dar uma partezinha, quem não tiver bem a par, é exatamente um local na internet onde cada pesquisador preenche seu dado, seus históricos, e quem quiser descobrir, inclusive, o que se faz de pesquisa e tudo, indo lá é uma fonte de pesquisa primorosa. Absolutamente outra fantástico. parte é que isso é um sucesso internacional. Os outros países, inclusive os Estados Unidos, a NSF, National Science Foundation, está considerando, né, não vou dizer imitar, mas considerando algo mas deixa ele terminar o pensamento para interromper. Lá houve recentemente um simpósio, né, com a apresentação da pesquisadora da National Science Foundation, a Julia Lane, que citava explicitamente a conquista, né, que representava, digamos, ter essa possibilidade, ter um banco de dados que vocês podem acessar. É só ir para a página do CNPq, www.cnpq.br, e lá vocês poderão ter acesso à plataforma Lattes, ao diretório de grupos de pesquisa. Mas você ia dar um exemplo específico da plataforma Lattes? Não, eu ia dar um exemplo específico, que é o seguinte: a plataforma Lattes é um instrumento que facilita enormemente, né, o sistema de ciência e tecnologia. Da mesma forma que a plataforma Chagas, que é uma interface eletrônica com o pesquisador, também facilita enormemente a vida do pesquisador. Então, se por um lado há iniciativas desse tipo, né, por outro lado, nós temos que conviver muitas vezes com uma falta de flexibilidade, já foi apontada aqui pelos meus colegas, que dificulta a vida.
não reconhecem as especificidades da área de ciência e tecnologia e resulta em custo. Eu só queria acrescentar em relação a isso, porque o recurso em geral das agências, do CNPq, da FAPERJ, no caso das agências estaduais ou da FAPESP, enfim, em geral eles vêm em nome do pesquisador, da pessoa, não é? E sua equipe, certo? Embora seja pedido em nome quer dizer, passe pela instituição, etc., é o patrimônio do pesquisador que está em risco se a CGU, por exemplo, encontra algum problema nas contas. Então isso torna a gestão dos recursos, além de tudo, muito tensa, né? Ainda mais quando a gente está falando de muitos recursos, porque o CNPq, nós tivemos um caso, para dar um exemplo, de um Pronex, né, nosso, lá no UPERJ, enfim, são 3 milhões de reais, um milênio, na verdade, um Instituto Milênio, 3 milhões de reais entregues na mão de um pesquisador para gerir uma equipe de 32 pessoas, né? E na hora de prestar conta, qualquer miudeza dessa pode levar o patrimônio do moço à breca, né? Então isso de fato cria uma tensão que é desnecessária, que engessa muito a prática da ciência no país. Eu acho que nós estamos aí no minutinho final, eu queria só que a gente caminhasse para uma conclusão sua e do Aragão. Não, que era está pedindo ali. Era isso. A minha conclusão é que há coisas que não requerem nenhum grande esforço, mas simplesmente com um diálogo. Eu acho que é preciso ter um diálogo com os nossos órgãos de controle, e instituições como o CNPq, a FINEP, a CAPES, obviamente, já estão empenhadas nisso. Um diálogo que mostre que é preciso reconhecer determinadas especificidades e reconhecer, sobretudo, que numa área como ciência, tecnologia e inovação, respostas ágeis, eficientes, são exatamente aquilo que é fundamental. A pesquisa, ela precisa, né, ter respostas ágeis, ela precisa ter um tratamento diferenciado nesse sentido. Então, o que a gente está agora é até, né, propondo, né, que uma conferência nacional também aborde essa questão da relação, né, com os órgãos de controle e, obviamente, a melhor maneira de fazer isso, eu não conheço outra, é colocar as pessoas em torno de uma mesa, dialogar e procurar chegar a boas soluções. Bem, o importante é que você se interesse pelo assunto da ciência no Brasil, porque só assim, com a sua participação, com a participação de todos, nós poderemos ter uma ciência melhor em nosso país. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados e a sua audiência aí. Um grande abraço.